ou a vossa chamada, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém. Queridos, como a proposta temática é o reino, então eu quero contextualizar a Bíblia com a história para desenvolver o projeto e a confiança de Deus em nós. Quando nós falamos de reino, estamos falando de domínio, de poder. Então, quando nós analisamos a criação do ser humano, observem que Deus o vai criar num momento depois de ter criado todo o seu reino, todo o poder na terra. Então, quando tudo já está criado, então há uma reunião nos céus, quero acreditar, para criar um representante legal do reino. Então, o Gênesis 1 e 26, veja que o texto está no plural, façamos, por Gênesis 1 e 26. Você vai ver que Deus disse, façamos. Não foi uma decisão monocrática. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então veja que a sequência vai vir este domínio. Veja que eu disse que reino é domínio, é poder. Aí só este ser vai ser o seu representante legal do reino na terra. E domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então veja que o ser humano, ele na primeira criação, por Adão, ele recebeu o direito de ser um representante legal do reino de Deus diante da terra. Então observe que a partir daqui, há um relacionamento, ele se reporta a Deus, mais a ninguém. Você vai ver que a continuidade diz que Deus descia no jardim, para quê? Um lugar de relacionamento, de discussão, de tratar do reino, de adoração. Então, toda a virada do dia, Deus descia, o homem falava com ele, discutia. Foi aí Deus disse, olha, dá nome a tudo que eu criei. Então, veja a confiança, o homem vai dar nome a tudo que Deus criou. Deus entrega a ele, agora ele se torna o representante legal do reino de Deus na terra. Mas o que é que acontece? O pecado vem. E quando o pecado entra no capítulo 3, o pecado traz a morte. E como Deus é santo e o seu reino é pautado nisto, o pecado afasta o homem de Deus. Aí o Gênesis capítulo 3, versículo 26, 23 e 24. Gênesis 3, capítulo, isso. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim o seu representante. Pode segurar. Deus lançou fora do jardim o homem. E na nossa linguagem disse, agora você vai se virar. Vai ter que ralar para sobreviver. Aí no versículo 24, ele toma uma decisão mais dura. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, que era o lugar de reencontro, de adoração, de reunião, de diálogo. E uma espada inflamada com o objetivo para que este homem não tivesse mais acesso. O homem perdeu, na geração de Adão, o direito de representante legal do reino. Buscou as coisas terrestres e não valorizou o reino de Deus. Então o pecado vem e o afasta. Aí Deus suporta até o capítulo 6. O capítulo 6, o pecado domina, abunda e a degradação geral do gênero humano. Todos os seres humanos ludibriados sem voltar-se ao reino de Deus e a carne reina e o pecado manda. Aí veio a punição.
aí vem a destruição total. Mas veja que a Bíblia diz que é pela graça, nós não merecíamos. Aí Deus poupa 8 almas para continuar com este representante na terra. O dilúvio vem como punição. Aí o capítulo 8, Deus tira as 8 almas, Noé e seus filhos e as esposas. Veja que os animais também saem, mas os representantes legais que haviam perdido por conta do pecado vão ter uma chance. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que Deus faz, devolve de novo a representatividade. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor, veja que ele está dizendo, meu doutor, prazer. Então o temor de tudo, o domínio de tudo vai ser devolvido a Noé e sua família. O pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda árvore do céu, aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos. Veja que ele disse isso à primeira geração de Adão. Agora ele vai devolver a representatividade legal do seu reino de novo, depois de uma grande decepção. Veja que confiança. Então a partir daqui vem outra decepção, capítulo 11. Eles não se espalham, não se frutificam para encher a terra. O propósito de Deus era alcançar a terra. E o homem ser o seu representante legal, foi para isso que ele foi criado, do seu reino, na terra. Então no capítulo 11, ele se decepciona com a atitude dessa geração. Eles preferem criar uma cidade. A ordem era encher. Então eles dizem: não vamos espalhar, vamos formar uma cidade, uma bela cidade, criar torres bem altas, para 3 objetivos: não migrar, sermos célebres, famosos, e uma proteção de um futuro dilúvio. Aí Deus disse: não vai assim. Aí vem, confunde-os e espalha sobre a terra. Confundidos, separados, os 3 filhos de Noé, semitas em uma região, jafititas em outras, canitas em outra região, espalhados forçadamente, sem representatividade legal. É por isso que há um período de séculos sem relacionamento de Deus com esta geração. Então, séculos se passam e a terra não tem um representante legal do reino de Deus. Porque eles buscaram primeiro os seus prazeres. Segura o teclado aí por um instante. Então observem que a partir daqui, você vai ver que Deus vai trabalhar em silêncio. Por quê? Porque os canitas partem, segundo a história, para o continente africano. Os jafititas, Europas, mas os semitas, Oriente. Então é a partir daqui que no Oriente os semitas vão se desenvolver. E a Mesopotâmia, que é a região original, entre rios, Tigre e Eufrates. Veja que é entre o Tigre e Eufrates que o primeiro homem foi criado, que é onde a representatividade começou. Agora, estes semitas ficam lá. Aí Deus diz: vou formar um projeto e devolver para representar-me na terra. Mas havia um problema, que a Mesopotâmia, sem Deus, se tornou idólatra. Mas por que ela se tornou idólatra? Porque era a mais fértil de toda a terra. Foi lá o começo da civilização. Foi lá que o ser humano, para representar a Deus, foi criado. Então observe que se tornar idólatra. A Bíblia diz que a idolatria era tremenda, que era o meio mais rentável de você ganhar dinheiro. Sabemos que o Piauí, o grão é muito forte, algumas regiões, não é verdade? É um contexto de rentabilidade. Aqui era a idolatria. Quem tinha um comércio de idolatria tinha futuro promissor, não tinha concorrência. A rentabilidade era segura, o futuro era seguro. Aí a Bíblia diz que havia um homem chamado Naó. E este homem era um idólatra de primeira e tinha uma das melhores lojas na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, cidade da Mesopotâmia.
Ele gera Terá. E qual é o problema? E o segredo? É que na cultura, o pai passava para o filho, o parente, os pais e os filhos e os parentescos estavam envolvidos nesse comércio produtivo e promissor. Era um futuro garantido familiar. Então, com a morte de Naor, Terá assume o comércio e é idólatra. Construía nichos de adoração. Aí Naor, Terá, gera Abraão e Terá, neto. Então a probabilidade, Abraão nasceu em uma família de um futuro financeiro, econômico promissor, mas idólatra. Então, como era o mais velho, ele ia assumir a loja idólatra do pai, porque estava no sangue. Era garantido, era um futuro promissor. O parentesco todo envolvido. Aí Deus disse, não, eu vou criar um projeto para me representar. Toda a terra não havia representante legal do reino de Deus. Aí Deus entra na Mesopotâmia e faz um desafio. Imagina a dificuldade, você deixar um futuro promissor. Olha o desafio, doutor. Olha o desafio. Olha o desafio, doutor Mário. Veja, Gênesis 2, 12 e 1. Gênesis 12 e 1. Leiam os 3 primeiros desafios. O que é que Deus vem chegando? Eu tenho um futuro promissor, aí Deus vem dizendo. 12, capítulo 12, versículo 1. Leia, 1, 2, 3. Segure aí, sai. Veja que eu disse que o contexto geográfico era idólatra. Deus disse, se eu deixar você aí, não vai dar certo. Você vai ser meu representante. Se eu deixar aí, você vai se envolver com as coisas daqui. Segundo, sai da tua parentela aí. Vou arrancar tudo de você da idolatria. Quero que você, através de você, fazer um projeto que me represente na terra. Então vem no versículo 2 o estímulo, a motivação pelo que o ser humano. Então Deus diz que através dele vai abençoar toda a terra. Veja o versículo 3. Se o projeto de representatividade legal não é para atingir toda a família, toda a terra, para isso tem que ter comprometimento. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É em ti. Em ti. Isso é muito forte. Só em ti e nos teus descendentes. E qual é o projeto? Representantes legais do reino. Aí Deus vai trabalhar com eles. Veja que todos que não vêm daqui. Por isso que quando nós chegamos no capítulo 17, me salva, é do versículo, capítulo 17. Não sei se é o versículo 3 ou 7, mas está escrito no contexto. Deus vem a Abraão. Pode ir passando, mas você vai encontrar no contexto. Quanto a mim, daí, tá bom. Quanto a mim, disse Deus, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por o pai de muitas nações te tenho posto. Aí a partir daí vem a aliança, chamada circuncisão. O que é que vai ser? Puros, e só eles vão se relacionar com Deus como representantes legais. Disse Deus, na sequência, a minha aliança com você, para todos que nascerem na tua descendência, os que forem comprados pelo teu dinheiro e os que nascerem na tua casa, eu farei esta aliança. Ao 8º dia, o menino será circuncidado. Esta é a minha aliança. Ou seja, só quem viesse da origem sanguínea de Abraão, ou que fosse comprado com o dinheiro dele, ou que nascesse na casa dele, teria o direito de representatividade legal do reino. E nós estamos fora. Nós, gentios, nações, não vamos ter o direito de representatividade. Somos desprezíveis diante dos circuncisos, puros
incircuncisos, nós, imundos, sem direito a acesso, porque não tínhamos esse privilégio. Aí observe que Deus vai trabalhar com os judeus. Os judeus vão ser os únicos representantes de Deus na terra, e nós vamos ficar fora de todas as alianças de Deus, de todas as promessas, estamos descartados. Então observe que Deus vai trabalhar dentro de um contexto de igualdade. Observe que ele começa com Abraão. É por isso que Mateus 1:17 vai mostrar o trabalhar de Deus e as decepções. Primeira geração, Mateus diz, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. A primeira geração saiu do Egito. E qual era o objetivo? Para uma terra especial, para representar Deus diante de toda a terra, no Mediterrâneo, no meio da terra, na Mesopotâmia, Oriente Médio. Mas Deus decepciona com a primeira, eles não valorizaram a representatividade legal do rei. Salmo 95, verso 10. Por favor, leiam o que Deus diz da primeira geração. Não valorizaram. Mas Deus não desiste deles, porque são filhos, e nós escravos, sem direito a acesso. Aí observem que Deus não desiste, investe em um segundo mais, e eles vão terminar sem Deus. 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Eles perdem o melhor por não valorizar. Eles valorizaram as coisas terrestres e não valorizaram prioridade ao reino. E o que é que sobra para eles? Lá se foi a glória de Israel. Aí Deus investe de novo. Volta em Mateus 1,17. Está lá escrito, de Davi ao cativeiro. Deus investe em mais 14 gerações de judeus para representá-lo na terra. E o que acontece? Decepção. Aí Deus usa a boca de Isaías para dizer o seu sentimento com esta geração de Davi. Isaías 65, versículo 2. O que é que está escrito? Leiam. Veja que eu estou falando, estou contando a Bíblia com a história. Qual foi o meu objetivo? Para saber o peso que está sobre a nossa geração. Decepcionaram. Aí Mateus vai dizer que do cativeiro, porque essa decepção levou eles para o cativeiro e perderam a representatividade. O projeto que representava o reino da terra vai para a escravidão. Como escravos, sem direito à liberdade. O único povo na terra que representava o reino. Aí Deus vai buscá-los, pede para eles recomeçarem, coloca de novo em Jerusalém, e eles recomeçam. Aí diz Mateus 1,17, do cativeiro até Jesus, mais 14 gerações. Recomeçaram e decepcionaram. 430 anos antes de Cristo, eles estavam subalternos pelos medos e persas, que dava direito de adorar, mas eles não se dedicaram ao rei. Aí vem Deus lamentando e dizendo, não adianta mais. Malaquias vem no capítulo 1, peso da palavra do Senhor pela boca de Malaquias. Aí Deus vai reclamar, porque eles não valorizaram o que Deus deu. Como filhos, não respeitaram o pai, não honraram. Como o Senhor, não respeitaram. Aí Deus usa Malaquias para dizer, se o pai merece honra, e o Senhor merece respeito, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito?
Aí quando chega no versículo 10 de Malaquias, capítulo 1, versículo 10, Deus diz: eu preferia que alguém de vocês fechasse a porta do templo, para não queimar em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, e não aceitarei a oferta das vossas mãos. Aí Deus silencia. E o reino não é mais representado. É quando vem o Império Grego-Macedônio e Deus entra em silêncio. É aqui que é o período intertestamentário, 400 anos de silêncio. Com o Império Romano, o Império Grego-Macedônio, nos anos 333 a.C., Alexandre o Grande já dominava o mundo. E qual era o objetivo de Alexandre? Trazer o helenismo para toda a região que ele conquistasse. E 333 anos antes de Cristo, ele já dominava a Ásia Menor, o centro, ou seja, onde estava a terra, o centro do mundo. Então o que é que ele faz? Ele traz a cultura grega no idioma. O grego vai substituir o hebraico na região da representatividade do reino. O grego, koiné, que era a versão mais simples do grego, vai pegar o povo, porque ele vai ser essencial no governo, no comércio e na cultura. Então o grego koiné se torna uma língua forte no governo, no povão, na cultura. Ou seja, Alexandre queria mais, mas morreu cedo. 4 generais do seu exército assume e divide. E entre eles vai dominar a região da Palestina uma dinastia chamada Seleucida, de onde vem Antíoco Epifânio, representante desta dinastia, e vai dominar na terra onde era a terra dos representantes legais do rei. Então ele era tão terrível que ele impõe, ele não pede que os judeus seguisse o helenismo grego, ou seja, tudo que é arte, que é cultura, filosofia, tem que se inclinar à Grécia, religião. Então ele impõe que os judeus não adorem mais esse Deus, não representem mais esse Deus, mas se voltem a Zeus, o Deus do Olimpo grego. Então, para ratificar, ele vai no templo do Deus dos hebreus, mata uma porca que era abominação, para humilhar. E acaba com a fé dos hebreus, na sua maioria. Representatividade zero. A idolatria aos deuses da Grécia paira. Compromisso com o reino zero. A história diz que os jovens hebreus, que eram necessário a aptidão para o sacerdócio, já não ligava mais, porque o contexto grego já os dominava, ou seja, o reino já não era mais prioridade. Então, para se tornarem famosos, eles quebraram a aliança do Gênesis 17. A aliança era para os homens, nenhum dos seus membros. A aliança da circuncisão entre Deus e Abraão. Mas agora eles querem discutir o helenismo e disputar os Jogos Olímpicos da Grécia, que era muito forte. E os homens no atletismo tinham que correr nu. E como eles tinham o sinal da circuncisão, era vergonha. Então eles faziam cirurgia, quebravam o compromisso da aliança do reino e se tornava igual aos gregos. As moças que pautavam o contexto hebraico não valorizam mais. Não andavam mais como hebreias, porque a moda, a onda era a Grécia. Então não conhecia-se mais quem era hebreia ou quem era grega. Compromisso zero. Então isso vai dominando até os anos 190 antes de Cristo. É quando os romanos vêm e tem as primeiras vitórias contra o exército grego-macedônio, ou a região desta dinastia Seleucida. Antíoco III é derrotado. Então Roma começa a tomar posse.
133 anos antes de Cristo, o rei Átalo da Ásia, na cidade de Pérgamo, morre, e ele deixa em testamento que o seu reino e o seu domínio é para o Império Romano. Aí agora o Império Romano vai começar dentro da Ásia Menor o seu poder, e toda aquela região agora vai ser dominada por Roma. 63 a.C., o general romano Pompeu ganha uma guerra que parecia impossível, mas é uma guerra que dá direito a Roma a tomar conta do mundo. 30 anos antes de Cristo, aproximadamente, Roma já dominava o mundo. Então, Roma dominava a Ásia, Roma dominava a Europa e Roma dominava o mundo. Então, em todas as regiões, Roma manda. Por exemplo, Europa, a capital era a Itália, era Roma. Então, em Roma, eles vão para a Grécia, e conquistando a Grécia, agora eles vão predominar sobre as cidades de Filipo, Anfípole, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. Eles mandam. Na Ásia Menor, eles mandam ali que as províncias conhecidas como região greco-romana, era onde eles mandavam. Na Ásia também, desde 133 anos. Então, eles dominavam na cidade de Éfeso, na cidade de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Troade, Colossos e Antioquia da Pisídia, Incônio, Listra, Derbe, tudo estava no domínio do Império Romano. E qual era o segredo? Era que nestas regiões que Roma dominava, diz a história, que entre 30% a 40% da população era escrava, desprezível. E em Roma o número ia para 40% a 50% de desprezível diante da sociedade. Aí é quando, neste período, Herodes, por volta de 30 anos antes de Cristo, o Império Romano se reúne e o nomeia como rei da Judéia. Então agora a terra que não valorizava mais o reino vai ter a oportunidade, porque Deus vai trabalhando no silêncio. Quando ele chega na Judéia, não é aderido o seu reinado pelos judeus, mas ele é crânio. Ele vai reformar o templo de adoração dos judeus. E ele faz um templo lindo, diz a história. Eu já tive a honra de ir lá algumas vezes. Só tem ruínas, mas você fica apaixonado só por pensar como foi o projeto dele. Então agora era a hora dos representantes legais voltarem à tona, a representar Deus. Porque agora podiam adorar de novo. Agora tinha um templo digno da representatividade do rei. Mas pasmem, é neste período que surge de uma forma mais conhecida os grupos religiosos. Entre eles, os homens mais ricos, influentes do sacerdócio de Jerusalém, os saduceus. Pode olhar que o sumo sacerdote, digamos hoje, o presidente da convenção geral, da representatividade do reino, estava neste grupo. Só que eles dirigiam os cultos, eram responsáveis pela adoração e pelo desenvolvimento espiritual. Mas em vez de se dedicar ao reino, foram dar mais prioridade ao dinheiro. Agora não importava a adoração, o que importava era a influência e o poder. A maioria dos comércios que rendia mais dinheiro dentro, não é contra, é simplesmente dentro de Jerusalém, pertencia a eles. Por isso que quando o povo vinha adorar, eles barravam o povo, porque o povo já trazia o sacrifício, criava um animal o ano todo, puro, limpo, para oferecer no dia do culto. Mas quando chegava, eles não deixavam entrar, ficava fora e mandava vistoriar e encontrava defeito. Porque se o animal que você trouxe não entra, vai ter que comprar lá dentro. E de quem era a loja que comprava lá dentro deles? O reino deixou de ter prioridade. Só para o irmão ter uma ideia, um pombo, por exemplo, para dar mais sentido, os irmãos tinham que comprar lá dentro, porque o que trazia, ele dizia, é imundo, não aceito. Se um pombo custasse R$10, lá dentro era 100. Traziam moedas para ofertar,
Eles diziam: a moeda só entra se for do templo, a de fora não entra. Então eles tinham que fazer o câmbio, e o pior era a taxa cambial, que eles lucravam em cima disso. Você está entendendo? Porque quando Jesus viu isso, ele quebrou gaiola, virou a mesa de moeda e disse a eles: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês fizeram dela um covil de lobo. Era por causa disso. Não valorizava o rei. Os fariseus, querendo ser santos demais, separados, já diz tudo. E agora eles eram responsáveis pelas as tradições, comportamento dos judeus, permissível e proibitivos. Então eles colocavam para o povo fazer coisa comportamental tão pesada que nem eles mesmos poderiam cumprir. Outros grupos, como herodianos, se envolveram demais, representando politicamente Roma e Judeia. Os essênios, revoltados, queriam a guerra para se livrar de Roma. Ou seja, o reino está em segundo lugar. Aí Deus diz: vou investir de novo. E agora eu vou mandar o melhor que eu tenho, para restaurar os filhos representantes do rei. Aí vem Lucas capítulo 1, versículo 30 por diante. Aí Deus vai lá no interior de Jerusalém, porque Jerusalém estava corrompido. Aí vai lá em Nazaré, um povoado, e encontra alguém comprometido com o reino. E diz: salve, salve, agraciada. Maria se assusta. Aí ele diz: não tenha medo, Maria, achaste graça diante de Deus. E eis, pode ir passando, e eis que no teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Ele veio para restaurar os judeus. Ele veio no propósito do DNA de Abraão. Mateus 1:1. Genealogia, o livro da geração de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? Por exemplo, daqui a pouco o pastor Reineri vai ter bisneto, como o senhor já tem. Mas o sangue do bisneto é seu. Qualquer enquanto ele viver, ele vem da sua raiz. Então ele vem da raiz de Abraão, como projeto original. Para quê? Para restaurar. João 1:11. Ele veio. João 1:11. Ele veio. Leiam. E os seus. Aí é aqui que entra. Eles rejeitam Jesus. Eles não aceitam Jesus. Porque a matéria, os ganhos, quem deveria recebê-lo, não receberam. Mas o que é lindo é que sempre tem remanescentes. No meio dessa desgraça toda, parecia que ninguém mais valorizava, mas tinha alguém que valorizava. Lucas capítulo 2, versículo 25 e 26. No meio deste marasmo, diz Lucas, que havia em Jerusalém, centro da corrupção, um homem. Você não vai ver dizer que ele era sacerdote, que ele era diácono, que ele era presbítero, que ele cantava no grupo, não. Havia um homem chamado Simeão, e este homem era justo. No meio da corrupção, ele ainda representava o reino. Era temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Aí Cristo nasce para restaurar os judeus. 8 dias para cumprir. Gênesis 17 é circuncidade, como o original de Abraão.
33 dias depois, Maria se purifica do parto. Aí, agora, como ele vem, não é mais no passado, a arca no ombro do sacerdote, mas agora é a original. Então vai nos braços de Maria. E vai para onde? Para o templo, para Jerusalém, para ser recebido e restaurar o projeto original. Quando Maria vai para o templo no dia de sábado, aí o Espírito Santo vai na casa de Simeão e diz a ele: vai para o culto hoje. Não é congresso, mas vai ter novidade. Ele vai. Quando Maria entra com Jesus, os sacerdotes não falaram nada, porque não era comprometimento deles com o reino. Eles não estavam nem aí. Mas o crente comprometido percebeu e viu e disse: não é possível, esta é a restauração de Israel. Correu, pegou o menino e quebrou o protocolo. Como não era sacerdote, ele não podia fazer aquilo, mas o impacto foi tão grande que ele pegou o menino, levantou no templo e começou a profetizar e dizer: Senhor, pode me matar agora, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e uma luz para os gentios. Mas rejeitaram. Com 30 anos, ele começa o seu ministério. E qual é o foco? Restaurar os judeus. Mas eles não aceitam. Tem ele como herege, falso mestre. Aí ele reúne 12 homens para representar o rei. Como a cultura estava impregnada neles, a cultura judaica. E eles, pode olhar, que eles não esperavam que Jesus fosse o Filho original de Deus. E que o reino seria eterno. Eles esperavam que Jesus destronasse Roma. E Jesus fosse reinar em Jerusalém terrestre. E eles fossem seus súditos. Aí Jesus vai passar, como registrou Mateus, a preocupação do dia a dia das coisas terrestres. Aí Jesus vai orientar eles: buscar primeiro o reino. E deixa o resto, que Deus se responsabilize. Coloque o reino em prioridade. Quando chega no capítulo 16, ele vai perguntar a ele o que o povo diz dele. Salvo engano, capítulo 16, 17, versículo 17 de Mateus. Me ajude se a minha mente bugou. É quando ele pergunta aos discípulos: o que é que estão dizendo por aí que eu sou? E Jesus respondendo: segura aí. Aí eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Aí ele diz: e vós, o que é que vós dizeis que eu sou? Ele escolheu esses homens para representar quem? Ele vai dar início a algo que os judeus não valorizaram. Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que quem falou isso, por isso que a seguinte informação deu. Respondendo ele, disse: tu és Pedro. Ou seja, Pedro disse: tu és, pode passar para o 17. Ele disse, Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Ele está dizendo: mas você é um cabra feliz, porque um homem carnal jamais poderia discernir isso. Foi o Pai que te usou para falar isso. Versículo 18. Ou melhor, volta lá para o 17, que eu quero ler. E Jesus respondendo disse, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou, não foi a carne nem o sangue, mas o Pai que está nos céus. 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, por exemplo, o que é que Pedro vai representar? A igreja. É o representante legal. Aí ele vai dizer: sobre esta pedra, pode continuar lá para eu concluir. Sobre esta pedra edificarei o quê? Sobre a revelação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura aí, olha se está no plural, as portas. Não é a porta, quer dizer norte, sul, leste, oeste, toda a terra. Aonde o inferno pensar que prevalecia, agora com a igreja ele vai quebrar a cara, porque ela vem aí. Versículo 18, e também te digo, 19, e também te darei, o quê? De quê? Quer dizer, eu vou dar a chave a você e a minha igreja, eu vou dar a chave do reino. Ou seja, a minha igreja vai ser representante legal do reino de Deus. Os judeus rejeitaram. E como a igreja continuar? Aí quando eles rejeitam, aí Deus olha para os escravos, para os forasteiros, que éramos nós. Só para você ter um direito, só para abrir a sua mente, eu já disse isso. A Bíblia chama a gente de forasteiro antes de Cristo, estrangeiros. Porque o estrangeiro não tem direito de nacionalidade e desfrutar do direito dos filhos da nação. Quando Paulo vai falar nisso, ele está ligando os judeus com os gentios. Porque só quem tem um direito de filho, família de Deus, são os judeus. E nós, estrangeiros. Só para você ter uma pálida ideia, eu viajo muito para fora do Brasil. Por exemplo, América, o check-in é feito 48 horas antes de liberado. Você vai já colocar as suas informações, já começa a ser monitorado. Quando você vai embarcar, é questionado. E não é garantia de você entrar, você é de fora. Você não tem o direito de desfrutar dos bens, dos privilégios dos filhos daquela nação. Quando você chega lá, a imigração, no agente, eles, de pé a cabeça, te olha, vai fazer o que no meu país? E você tem que dizer, quantos dias? Vou ter que dizer, tem dinheiro? Você não pode mentir, tem que olhar no olho. Por exemplo, se você chegar achando, uma vez eu cheguei e ele vai fazer o que em inglês? Eu disse, moço, eu não sei falar inglês, tive que aprender um pouco. Ele disse, é assim, você vai chegar no meu país não é assim não, porque eu não tenho direito, sou de fora. Agora eu já chego, I need help, please. Preciso da sua ajuda, por favor. Aí quebra eles, porque ele diz, tá bom, 6 meses. Se você passar de 6 meses, é ilegal. Os irmãos veem aí o ICE agora, a perseguição contra os ilegais. Mas quando eu passo 3 dias, volto para o Brasil, aí eu não me preocupo com imigração. Desço em Guarulhos ou em onde for, em aeroporto internacional, aí já tem a fila. Filhos brasileiros. E aqui eu tenho direito de filho. Quando eu entrego meu passaporte ao agente, ele não pergunta onde eu vim, só pergunta o número do voo, dá um sorriso e diz, bem-vindo de volta à sua casa. Eu faço parte dessa família, dessa nação. Terça-feira, querendo Deus, eu vou chegar em casa. Por certo, na quarta-feira à noite, vou jantar com os meus filhos e com meus netos. Aí eles chegam, sobem nas minhas costas, bagunçam, abrem a geladeira, derruba copo, quebra copo, e você fica sorrindo, porque eles têm direito de desfrutar do que é seu. O escravo não tem, gente. O escravo não tem direitos legais. O escravo não tem direito a heranças. O relacionamento dos escravos com o Senhor é por medo e por ordem. E mesmo ele morando na casa, não faz parte da família, não tem direito. Quem é os filhos? Quem são a família? Os judeus de Deus, representantes legais do reino, mas eles rejeitaram, não valorizaram. Aí Deus disse, eu vou colocar os escravos. E no contexto espiritual, o que é que a Bíblia diz? Que nós éramos escravos do pecado. É por isso que Paulo vai usar o contexto. Lembra que eu disse que no Novo Testamento, é por isso que você vai ver muita palavra servo, que no original são escravos, muitas vezes, porque eu disse que a população, a metade dela na época de Roma era escrava. Aí Deus olha para os escravos.
Aí quando Deus quer colocar os escravos no lugar dos filhos, aí vai consultar a natureza. Aí a natureza diz, não dá certo não. Romanos 11:17. Quando a Bíblia diz, se algum dos ramos foram quebrados, esses ramos são os judeus que rejeitaram, na maioria. E tu sendo oliveira brava, ele está escrevendo para os gentios, fosse enxertado em lugar deles. E vão fazer parte da raiz e da seiva. Mas veja que no versículo 24 do mesmo capítulo, quando Deus procura a natureza, bem baixinho o teclado, quando Deus procura a natureza, ela vota contra. Ela diz, não vai dar certo. Eles são zambujeiros. Se os ramos originais não representaram o reino do jeito que o Senhor queria, muito menos eles. Aí Deus disse, mas eu vou acreditar. Por isso que Paulo diz, se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, ela não queria. Aí Deus disse, eu vou colocar. Aí vai consultar o pecado. Aí o pecado diz, aqui não, são meus. Quanto você quer para eu pagar? Aí o pecado diz, nem prata nem ouro vale. Só para vocês terem uma ideia, a história diz que no contexto literal que Paulo está usando, um escravo comum valia 500 dias de trabalho, 500 denários. Se ele fosse jovem e talentoso, valia 2.000 denários. Se ele fosse já sabendo ler formado, ia para 10.000 denários. Por exemplo, se fosse hoje um escravo comum, ele valia 500 dias de trabalho. Hoje, um dia de trabalho com um novo aumento está em torno de R$54. Multiplica por 500, vai dar perto dos 27 mil. E a Bíblia diz que nós não valíamos nada, porque já estávamos mortos nos nossos delitos, na nossa imundícia e no nosso pecado. Aí Deus disse, eu vou comprá-los e vou colocá-los como representante do meu reino. Aí o pecado diz, prata e ouro nenhum metal paga. Aí Deus diz, qual é o preço? É alto. Diga o preço, sangue puro. Aí Deus diz, eu pago. Eu vou dar o meu filho para pagar o preço. Aí quando ele escreve aos escravos de Roma, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele está falando disso. Porque quando ele escreve essa carta é para escravos convertidos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Versículo 32, aquele, leiam, que nem mesmo, mas antes o entregou por todos nós. Como ele não nos vai também dar o direito de herança? Aí ele suporta o filho dele na cruz, maltratado. Ele suporta os pecadores, o zombado, o filho, sem culpa, inocente. Ele deu, a responsabilidade é dele. Porque para a gente entrar, primeiro, precisávamos ser comprados, éramos escravos. Para poder ser filho de Abraão, ser comprado com o dinheiro de Abraão, que Jesus representa. E depois sermos adotados como filhos. Aí primeiro ele vai pagar o preço. O pecado não acreditava, o inferno é preço de sangue puro. Aí ele não pecou, suportou. Agora vai para a cruz e Deus suporta. É por isso que depois de todo o massacre, de gritar, por que me desamparasse? E Deus suportou tudo isso, para que a gente pudesse entrar, representar o seu reino. Aí na hora da morte, veja que ele grita, Pai, está consumado. Está feito, Pai. O bonito é que esta palavra consumado no original chama-se tetelestai, que quer dizer termo monetário de compra e de venda. Por exemplo, se eu contraí uma dívida com o pastor Reinério e eu não pude pagar e virou bola de neve e a dívida rolou, ele me tornei escravo dele. Foi o que o pecado fez com a gente. Então ele vai ter o direito de pegar uma escrita de dívida e com letras garrafais escrever o nome devedor e chegar na porta principal da minha casa, grudar ela.
Porque agora quem passa, quem olha, sabe que eu sou escravo dele por uma dívida. Aí vem o pastor Alex e diz: Bento, tu tá enrascado, tu não merece, mas eu vou abrir mão da minha fortuna, do melhor que eu tenho, para pagar a tua dívida, para te tornar livre. Lembra que ele deu o melhor que ele tinha? Ele nos amou de uma tal maneira que nos deu o seu único filho. Então, quando o pastor Alex pagava minha dívida, ele ia na minha casa, cheio de autoridade, tirava a escrita de dívida que era contra mim e colocava outra com letras maior, Tetelestai. Quem passava, olhava e dizia: a dívida já foi paga, ele agora é livre, ele agora é livre, ela agora é livre. É por isso que quando Paulo escreve aos escravos de Colossos, ele vai dizer isso, Colossenses capítulo 2, versículo 14, que é que ele diz, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, leiam, por favor, ele riscou, mas leia bonito, havendo a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e a cravou na cruz. Versículo 15: e despojou dos principados e da potestade, os expôs publicamente deles e triunfou em vós mesmos. Por isso que quando o inferno vai ter que aguentar, você adora, você canta. Ele não está com medo. Se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é preto, se você é feio, se é bonito, ele olha para você e vê isso lá. A dívida foi paga, até Tetelestai, eles são livres, representantes do rei. Rabagaias. Terceiro dia ressuscita. Concluindo, para vocês entenderem a mensagem, me permita, pastor, mais uns minutos. O Pentecoste vem. Aí vem Atos, capítulo 1, versículo 4. Agora ele está ressuscitado. E há cerca de 120 representantes legais do reino. O inferno prevaleceu até aqui. Aí ele reúne os discípulos e diz o que a eles? Leiam. E estando com eles determinou em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque os rabinos judeus dizem que, lembra do primeiro capítulo que a gente leu? Gênesis 1 e 26. Lembra, por exemplo, coloca aí, depois a gente volta para Gênesis capítulo 2, versículo 8, versículo 7 e 8. Gênesis 2, 7 e 8, para a gente ler. Gênesis, capítulo 2, está escrito: e formou Deus o homem de quê? Então isso quer dizer que o Espírito, quando nos fez da terra, de um lugar geográfico, literalmente falando. No versículo 8 ele diz o quê? E plantou no Éden, ao lado. Lembra que eu disse que tudo começou na Mesopotâmia e no Oriente Médio? Então o homem foi feito de um lugar único na terra para representar o reino. E este lugar, os judeus dizem que é Jerusalém. Foi neste mesmo lugar que Isaac foi ser sacrificado. E não foi porque ali é lugar de vida. Foi neste mesmo lugar que Salomão, capítulo 3 de 2 Crônicas, levantou o templo de adoração à casa de Deus. Foi neste mesmo Jerusalém que a vergonha veio e Deus trouxe. Sempre foi no mesmo lugar que deu errado e Deus recomeça. Aí agora Jesus diz a eles, Atos 1 e 4, uma ordem. Veja que é uma ordem.
É uma determinação. Não saia daqui. Se você olhar, 90% do ministério de Jesus não se deu em Jerusalém, nem na Judéia, foi na Galiléia. Tudo deu errado aqui. Fiquem aqui. Mas, Senhor, nunca deu certo. Fiquem aqui que agora vai dar. Só o teclado, por favor. Agora vai dar. Versículo 8. Por quê? Mas, leiam, mas e sereis, segura aí, sereis meus representantes legais. Começando por onde? Vai começar por onde tudo deu errado, mas agora vai dar certo. E depois, Judeia, Samaria, e até o evangelho primeiro vai para Roma. E quando chega em Roma, chega pelos judeus que estavam no Pentecoste. Atos 2:10. Lá tinha homens na festa do Pentecoste, religiosos, de toda a nação debaixo do céu. E eu vou citar algumas: da Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto de Cirene, forasteiros, ou seja, de fora, romanos, tanto judeus como prosélitos, judeus de Roma e estrangeiros, convertidos ao judaísmo, que quer dizer prosélitos. Então, quando eles voltam, a maioria já volta convertido na pregação de Pedro. E demoraram, todos os dias Jesus ia salvando o número que deveria acrescentar. Então, quando eles voltam para Jerusalém, para Roma, voltam convertido e pregando a Jesus. Mas a autarquia filosófica não aceita. E o imperador não tem medo, porque já eram religiosos. Mas só que a classe escrava vai aceitando o evangelho. Na década de 30. Só que os escravos, como escravos, tinham que reconhecer César como Senhor. E tinham que fazer culto ao imperador. Mas agora aceitaram Jesus. E diziam que agora não era mais César, era Jesus que era o seu Senhor. Aí César começava a apertar e afligir. Por isso que ele disse: vou tirar a fé deles, vou expulsar os judeus que promoveram eles. Aí vem Atos capítulo 18, versículo 2. Atos 18. E chamado um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que os judeus saíssem de Roma. Veja que aí já era 49 anos depois de Cristo. Aí no ano 51, Roma já estava tomada pelos escravos que não desistiam. Aí no ano 51, onde é que chega Paulo? Paulo saiu da Ásia e vai para Macedônia, na região de Filipe, e vai passar por Anfípole, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atena, e chega em Corinto. Quando chega em Corinto, ele vai pregar este evangelho, que era loucura para esta região, porque dizia: um homem que morreu, vergonha, vexatório, insurgente, e está vivo e vai voltar, não entra na razão. Depois da morte não tem mais chance, acabou, não tem vida. Era a filosofia estoicos, dos estoicos e dos epicureus. Aí Paulo vai pregar para quem parecia ser os importantes, eles não aceitam. Atos 18:9. Aí Paulo fica irado e diz: eu não prego mais, e vai dormir revoltado. Aí de noite ele tem uma visão, e a voz dizia: não temas, Paulo, fala e não te cales. Pode passar, eu tenho, porque eu sou contigo, e ninguém te lançará a mão para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E quem era este povo? Os escravos, que vai Deus escolher para representar o seu reino. Aí Paulo vai pregar, e Corinto se torna uma igreja pentecostal, a maior. Domina Corinto. O Espírito Santo tinha liberdade. Só 3 anos foram capazes
de roubar isso deles. A filosofia entrou. Esse é o perigo nosso, gente. Veja que eu não sou saudosista, é uma realidade vivida. A gente não tinha muito doutor na igreja. Era para o mod, era para riba. Não é verdade, era para o quê? Deus. Mas não tinha um culto que não precisava estar derrubando ninguém, nem pôr a mão para Jesus não batizar lá. Hoje a gente está cheio de anel, falando bonito, e os crentes estão na igreja olhando como se fosse um terço ou tivesse numa novena. Não, isso aqui é culto pentecostal. Quando eu digo isso aqui, não é hoje, estou falando no geral. A filosofia entrou em Corinto e rachou a igreja. Aí Paulo está em Éfeso. Aí alguém diz: Paulo, a igreja não é mais a mesma. A filosofia, os doutores estão mandando lá. Está fria e rachada. Aí Paulo escreve. Veja que no capítulo 1 ele vai traçar. Vai dizer: irmãos, eu queria ir pessoalmente, mas eu estou com tanta raiva. Se eu for aí, vocês não vão me suportar. Eu estou sabendo que vocês estão divididos. Uns estão dizendo que é de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Até tem os de Jesus. Quem é Pedro, quem é Apolo? Quem é Pedro, quem é Paulo? A gente só semeou, mas quem cresceu foi Deus. O trabalho é dele, é ele. Aí ele traz a memória. Vocês têm que saber quem vocês eram. Veja que eram escravos. Versículo 26, ato 1 que a gente leu, a 28, o que é que diz? Ele está dizendo: veja quando vocês foram chamados. Capítulo 1 de Atos, aos Coríntios, capítulo 1, 26. Coríntios, perdoe. O que é que ele está dizendo? Quando vocês foram chamados, pensem. Se tinha alguém entre vocês sábio, se tinha alguém de vocês com conhecimento de sabedoria segundo a carne, se tinha alguém de vocês poderosos, nem que tinha alguém de vocês de família nobre. 27, leiam por favor. Louca, eram os escravos. Escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas que o mundo chamava desprezível. Éramos nós. Até hoje o mundo olha para nós com os olhos atravessados, mas eles olhando atravessado, não, somos representantes do reino na terra. 53 anos depois, ele chega de Cristo, ele chega em Éfeso. E a igreja de Éfeso é tomada pelos escravos. Nenhum poder tão grande. Áquila, Priscila, Paulo e os escravos convertidos. Eles nascem num poder espiritual tão grande que Atos 19:10 diz que no período de 3 anos no máximo, de 2 a 3 anos, isso durou no espaço de 2 anos, de tal maneira que os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Olha o poder dessa igreja. Lá na frente, ele está escrito que os mágicos vendiam os seus livros. Os que praticavam ocultismo confessavam publicamente a sua arte e aceitavam Jesus como Salvador. Mas eles esqueceram quem era. 10 anos depois, Paulo ficou sabendo, a igreja não é mais a mesma de Éfeso. O mundo agora estão voltados para o mundismo, para o ocultismo. Não é mais a mesma que era, Paulo. Aí Paulo vai trazer a lembrança de quem eles eram quando foram chamados. Efésios capítulo 2, versículo 11 por diante. Leiam, aí veja que ele está trazendo a memória, quando os representantes do reino valorizaram mais a matéria e não colocaram o reino em primeiro lugar. O que é que ele diz? Portanto, de que vós eram gentios na carne, chamados incircuncisos, imundos, pelos que na carne se chama circuncisão, puro, judeu, feita. Versículo 12. Naquele tempo, 1, 2, 3. Separados
e estranho, não tendo esperança. Versículo 3, enche o peito, mas agora, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Versículo 19, só para ir, vai lá, 1, 2, 3, assim, que já não sois mais estrangeiros, já não sois mais forasteiros, mas sois cidadãos da família de Deus. Ou seja, você agora tem passaporte do céu, você agora é filho de Deus, é cidadão do céu, representante legal. Aos Gálatas, região da Ásia Menor, os escravos desistiram muito fácil. Aí ele escreve dizendo, Gálatas 4:4, ele vai reclamar quão depressa vocês deixaram o que aprenderam, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? Falando para escravo, versículo 6, e porque sois filhos, versículo 7, assim que já não sois mais servo ou escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Cristo. A adoção em Roma valia muito, tinha um peso, doutor Marlon, jurídico muito forte, que queria dizer, se eu fui adotado, lembra que eu disse que o escravo não tem direito à herança, não tem direito a legais, morando na casa, não é filho, o relacionamento com o Senhor é por medo e por ordem. Quando a adoção vinha, primeiro, direitos legais, segundo, direito à herança, terceiro, a dívida antiga era perdoada, quarto, agora era filho, tinha acesso ao Pai. Aí ele vai escrever os escravos de Roma, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler para concluir. Romanos 8:14 por diante. O que é que diz? Agora ele vai fechar. Porque estes são, versículo 15. Porque para outra vez, segura aí, lembra que eu disse que o escravo, o relacionamento dele com o Senhor era por medo? Aí Paulo diz, vocês agora não são mais escravos, para outra vez está com medo, mas pelo qual Abba Pai, é que agora você não tinha o direito de chamar nem senhor como escravo, mas agora você tem o direito de dizer papai, painho, xodó, meu pai, minha ideia. Você tem acesso. Versículo 16, o próprio Espírito, que somos filhos, e se nós somos filhos, vamos lá, e se nós somos filhos, verdadeiramente herdeiro de Deus, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Segura aí. Por que Paulo está escrevendo essa carta a essas igrejas? Porque a pressão era tão grande. Ele estava dizendo, não deixe de ser representante deles. Vocês agora foram legalizados como representante do reino. Primeiro lugar o reino, as outras coisas deixa com ele. Aí o versículo 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que é em nós. Fique de pé, por favor. O pastor Alex e o pastor Reineri me conhecem. Eu só termino pregando com a igreja. Então me faz um favor, se você puder e quiser,
Vê se tem uma pessoa do mesmo sexo perto de você ou íntima. Vira para ela aí, olha para mim não. Olha para ela. Me ajuda aqui, companheiro. Eu não vou ter a ousadia de fazê-lo aqui. Olha para quem está ao teu lado, olha no olho dela, no olho dele. E diga para ele: ó ex-escravo, agora filho, representante legal do reino na terra. E diga: quero saber como você vai sair, vai se comportar depois desse congresso, se como filho ou como escravo. Diga: vou me comportar como filho. Diga a ele: me faz um favor, depois desse congresso, dá um recado para quem pensou que eu ia desistir, que eu não ia priorizar o reino. Diga a ele que eu não sou mais escravo, agora eu sou filho. Vai ter que me engolir. Eu sou filho. Abraça ele, abraça ela. Do medo, eu sou filho de Deus. Adora, eu adora. Não sou bora, senhores, vamos cantar. Acompanha aí, senhores. Levanta a tua voz. Adora, adora. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. E uma pra ele passar.